גזרות ובורא חושך עושה שלום ובורא את הכל. Olá, amigos do podcast, aqui com o Rabino Urilan e comigo Felipe Pinchas Gritz, professor de Kabbalah, um podcast de judaísmo e Kabbalah da comunidade Betel. Bom, o Rabino, ele encerrou o nosso podcast da semana passada, dizendo que nós falaríamos da Parashá Vairá, a Parashá que fala da infância de Isaac, irmão de Ismael, filho de Abraham e Sara, e que traz um dos trechos mais dramáticos e polêmicos da Torá. Às vezes, quando eu vou falar sobre esse episódio, as pessoas vão para mim, eu não gosto muito. Não gosto muito do quê? Eu não gosto muito do sacrifício de Isaac. Então, se o Rabino me permitir, eu gostaria de apontar algumas coisas que eu acho bonitas nessa passagem. Como toda Parashá, tem muita coisa que dá para falar, eu vou fazer um recorte específico de um trecho da Parashá, em que tantas outras dá para falar. Primeiro, uma curiosidade, que do ponto de vista cabalístico, quando foi feita a troca do nome de Abrão para Abraão e de Sarai para Sara, Sarai tinha um Yud no final, que tem gematria. A gematria é aquele número associado às letras hebraicas. Então, a Sarai terminava com a letra Yud, que tem essa gematria, o número 10 associado a ela. Então, segundo a Kabbalah, esse 10 da Sarai foi dividido em 2 reis. Cada rei vale 5. Um rei entrou em Avraham, de Abram virou Avraham, e o outro ficou no final de Sará. E esses 2 reis estão ligados à fertilidade. Por isso que eles tiveram filho, e o filho começa justamente com o Yud, novamente, que é Yitzhak. Então, na Kabbalah, se conta essa curiosidade. Acho que o Rabino quer falar alguma coisa, ou não? Quero, não, eu achei muito bonito, eu fiquei me coçando com essa história, porque esse Midrash eu não conhecia, essa relação do Yud, que vem de Sara, quer dizer, a partir de Sara, ela, vamos dizer, Abrão recebe isso de Sara, né? O Yud, o 10, está com ela, e ela abre mão de uma parte dela e entrega para Abraham. Eles fazem um processo como se fosse oposto, né? Uma espécie de um processo espelhado àquele de Adão e Eva, que Adão, né, em uma das versões, né, porque são 2, quando se fala que Deus adormece Adão, e aí tira uma parte dele, que segundo algumas tradições é uma costela, mas outras dizem uma parte, e a partir dessa parte se cria o feminino, se cria Chava, ou Eva. E aqui de Sarai, né, ela tira uma parte dela e entrega para esse homem, que aí se torna finalmente o patriarca de múltiplas nações. Então, essa imagem que eu achei muito bonita, como você falou em algum dos episódios sobre Tikkun, me parece um movimento de Tikkun, né? Quer dizer, você tem o caminho do masculino para o feminino e depois do feminino para o masculino, que é muito bonito, da gente não ter só a ideia de que, vamos dizer, a completude viria originalmente do lado masculino e passando para o feminino, mas que a completude pode vir dos 2 lados, ou que os 2 se completam na próxima geração, em Yitzhak, né? E aí também é a centelha, o Yud é a centelha divina, né? Então, tem o que a sua fala só se torna mais pertinente com esse olhar, porque ela traz essa centelha divina para Abrão, né? E aí fica nos 2. Fica nos 2. E se reúne de novo para nascer o Yitzhak. Essa imagem é muito bonita, do fogo que passa, né, de
de uma vela para outra, que é algo muito generoso. Eu passo o fogo para o outro e eu percebo que o meu fogo não diminuiu, né? Então, Perfeito. ele se mantém uma imagem muito bonita. Essa é uma frase do Rabino Buda. Ele fala que uma vela pode acender a outra sem diminuir. E que é muito bonito. Parece uma frase racídica, vai. Não deixa de ser. A alegria é assim, né? Você contagia a pessoa, você só se ilumina mais, né? Quando você falou da alegria, eu já fiquei imaginando aquele Buda mais gordinho, com um sorriso, né? Com um sorriso. Alegria. Ele estiver rindo da alegria dele, ele fica mais alegre. Sim. Agora, quando a gente pensa nessa passagem do sacrifício de Isaac, eu vi uma vez, provavelmente foi na própria Alma e Moral, você citou o Newton Bonder no nosso capítulo anterior. Se não me engano, na própria Alma e Moral eles comentam isso, que Abrão vivia numa sociedade pagã, onde era costume se sacrificar os primogênitos. Se não foi lá que eu vi, isso continua sendo pertinente, tá? Então, de repente, Abrão, patriarca do judaísmo, ele vem de uma sociedade onde se sacrificava os primogênitos. Se você faz esse episódio na Torá, do sacrifício, que na verdade não aconteceu, né? É a amarração, né, de Isaac, do jeito que está, a Akedat Yitzhak, da amarração de Isaac. Se você faz se você conta esse tipo de narrativa, você perpetua para gerações que não se mata uma criança em nome de Deus. Se a gente está vindo de uma sociedade que costuma matar o primogênito como uma oferta a Deus ou aos deuses, e você quer deixar claro que isso é um absurdo, que não se faz isso, uma narrativa dessas é muito bem-vinda. Então, primeira coisa, eu queria mostrar como essa narrativa é relevante para criar uma distinção entre aquele povo que estava surgindo e o que existia em volta daquele povo. Nesse povo aqui, nessa tradição que está surgindo aqui, a gente não vai matar criança nem para oferecer para Deus. Eu já acho que já seria interessante se fosse só isso. Mas esse episódio ele ainda mostra coisas interessantíssimas para a gente. Primeiro, ele mostra Abrão com um amor incondicional a Deus, a ponto de estar disposto a oferecer o próprio filho. Abrão virou arquétipo de Hesed, um amor incondicional a Deus. Isaac, uma autorrestrição, uma autodisciplina impressionante. Ele não era uma criancinha, ele já tinha idade para entender o que estava acontecendo. Ele pergunta, papai, cadê o sacrifício? Papai, não estou vendo cordeirinho. E ele respeita o pai. Então, do ponto de vista didático, estamos ensinando alguma coisa também. Mas, finalmente, o episódio é a amarração do Isaac, não é o sacrifício do Isaac. Porque olha o maior efeito didático de todos. Eu não estou dizendo que a narrativa é apenas didática, mas estou dizendo pelo recorte didático. Olha que recorte maravilhoso para gerações. Quando Abrão, dizendo-se imbuído de um amor incondicional e de uma obediência incondicional por Deus, resolve sacrificar o próprio filho, não o filho dos outros, o próprio filho, que é muito mais doído. Em nome de Deus, Deus manda um anjo segurar a mão de Abrão e fala, rapaz, você está maluco? Matar teu filho em meu nome? Não! Isso não é de Deus, Abrão. Você está bem confuso. E que fique muito claro para todas as gerações que vão ler esse livro, que é a Torá, que é parte integrante do que se chama de Velho Testamento, ou seja, da Bíblia, está claro por todas as gerações até hoje que não se mata criança nem em nome de Deus. E se todo mundo lesse e acreditasse nisso, não existia criança carregando bomba para explodir filho dos outros. Então, eu acho que o que é delimitado nesse episódio é muito importante, por isso é um episódio muito bonito. Eu acho que o ponto que você está trazendo é muito, muito importante. Me parece que até hoje algumas pessoas fazem uma leitura exaltando a fé
de Abraham em Deus, pelo fato de, olha, Deus me disse para matar o meu filho, o meu único filho, que, diga-se de passagem, não é o único, né? Ele tem o filho dele com Hagar, ele tem Ismael, mas, enfim, é o seu filho que você ama. Aqui, também, a primeira vez na Torá que aparece a palavra amor não aparece antes, não explicitamente numa relação entre um homem e uma mulher, ou entre uma relação entre dois adultos, mas aparece na relação entre um pai e um filho pela primeira vez. E nessa situação, é como se o teste fosse: eu quero ver até onde vai a fé de Abraão. Deus está testando Abraão, até onde? Será que ele vai entregar o próprio filho? Olha, ele entregou, não deixei até o final, mas eu vi que a fé dele é capaz de ir até aqui. E a leitura que você traz é uma leitura muito importante, porque a outra compreensão possível é que Abraão não passou no teste. Deus colocou ele a teste e falou: vamos ver, o que é maior, o amor que você tem pelo teu filho? Eu te dei a dica, olha, o filho que você tanto ama, né? Ou a tua fé em Deus. Tua lealdade a Deus, você vai cumprir o que eu estou falando até se eu colocar você para matar o teu filho. E nesse teste, Abraão deveria ter falado: não vou fazer isso. Esse é o meu filho está limite. acima. Mas ele não fez isso. Então ele discutiu lá atrás com Deus, dizendo: o juiz de toda a terra não vai fazer justiça. Quando ele estava vendo em Sodoma e Gomorra Deus se propondo a destruir toda aquela região, e aí Deus entra numa negociação com ele que é interessantíssima, mas é um outro tema, e aqui ele não abre a boca. Então Deus vai dizer para ele: você, de alguma forma, você não passou no teste, né? Eu tive que segurar a tua mão porque você não entendeu. E que a gente possa trazer essa mensagem do tipo: esperamos que as próximas gerações entendam. Quando você fala que criança não se exploda, ou que criança não seja vestida de militar com armas para cima, né? Não é o lugar da criança. Eu não posso exaltar uma criança, colocar nos meus ombros a criança vestida de militar, apontando revólveres para cima. Isso está errado, né? Eu estou sacrificando a infância, estou sacrificando a vida emocional, a vida racional, a vida espiritual dessa criança. Então, essa passagem ela é muito importante. E nos emociona muito, né? Ela traz uma energia muito forte. Eu queria te comentar, Pinchas, que tem na continuação dessa paraxá, a gente tem várias coisas muito fortes. Tem o Hineni, que aparece nessa paraxá várias vezes. Deus chama Abrão e Abrão fala Hineni, o filho, que quer dizer estou aqui, né? Olha, estou aqui para você. O filho dele fala: pai, onde que você está? Ele falou: Hineni bni, eu estou aqui, meu filho. E aí tem uma terceira vez que Hineni também aparece. E aí são relações muito delicadas, mas quando termina esta amarração de Isaac, o que me chama muita atenção, que eu gostaria de te perguntar como você vê, é que os dois vão juntos o tempo todo. Tem dois momentos em que a paraxá fala: Abrão e Isaac caminharam juntos, né? Um segurou lá a pedra para fazer o fogo, e o outro carregou a lenha, e os dois andaram juntos. Um estava aqui, outro estava lá, e os dois andaram juntos. E depois da Akedah, Abrão volta sozinho. Ele volta lá com seus auxiliares, mas ele volta sozinho para a terra dele. Cadê Isaac? Morreu? Será que Isaac não morreu? Será que... O que aconteceu com Isaac? Tem alguma questão que a gente poderia falar, cabalística, ou judaica, ou de inspiração do Moré Pinchas? Tem uma questão cabalística, e ela se articula com a sua fala anterior de uma maneira muito bonita, porque Abrão, na Kabbalah, ele é como se fosse um arquétipo de amor. Como é que você ensina para gerações o que é amor? Escreve 3 tratados de 500 páginas sobre amor? Não, escreve uma história sobre um cara que efetivamente ama. E aí cada geração vai ler aquela história e vai entender o que é amor. Então, Abrão é o arquétipo de Hesed, na Kabbalah, amor. Mas nem só de Hesed vive o ser humano, nem só de Hesed vive um povo, nem só de Hesed vive a humanidade.
Nós humanos precisamos aprender também o quê? Gevurá, restrição, disciplina. Então, se Abrão representa as águas de um rio, Hesed, o amor que se espalha, um rio não é só água, o rio também é margem. Isaac representa as margens, representa a disciplina. Tanto é que ele tem uma autodisciplina incrível, né, na amarração de Isaac. A amarração já é um episódio que mostra autorrestrição e tal. E aí ele passa boa parte da vida dele cavando poço. Cavar poço é criar as margens para acessar a água, né? A disciplina para você chegar no amor. Então, essa passagem eu entendo que ela é uma passagem parecida com a passagem quando o Yaakov, mais para frente, fazendo spoiler aqui, quando o Yaakov conversa com o tio dele, Labão, e eles põem uma pedra, dizendo, até aqui sou eu, até aqui você. E aí começa, para mim, lá começa a vida adulta do Isaac. Até lá ele tinha um quê de adolescente, por mais que já tivesse casado, tal, mas ele começa a ficar adulto mesmo depois daquilo. Vai poder se integrar e tudo. Então, essa passagem da Kedat Isaac é o momento Gevurá, eu acho que é o momento limite. Isaac era um pedaço de Abrão e rola a individuação do Isaac. A partir daí, o Isaac é um indivíduo, ele tem seus próprios limites. Então, ele não precisa caminhar como se fosse um pedaço do pai. Essa é uma leitura também que pode ter uma leitura psicológica interessante também, de um pai ou de uma mãe super protetora e de um filho que fica anulado nessa relação. E ele acaba, mesmo adulto, muitas vezes não vivendo a sua vida, mas vivendo os sonhos e as convicções dos seus pais. E nesse momento ele rompe, e eu acho muito bonito o que você trouxe, e eu gostaria de terminar com isso, que é o seguinte: Isaac, geralmente passam para nós uma imagem de que o Isaac era um sujeito passivo, como assim, como é possível um cara que teve um pai como Abraão, né? Costumamos falar muito isso de filhos de pais famosos. Como é que você consegue ser uma pessoa que consegue expressar os seus próprios valores tendo um pai como esse, tendo um pai como Abraão, ou uma mãe como Sara, e possivelmente depois um filho como Jacó, né? Onde é que se coloca? Poxa, esse era um homem passivo, era um homem que, né, nem todo mundo precisa ser uma grande figura. Mas aí você traz uma questão que para mim quebra essa visão. Isaac passa depois a vida cavando buracos, estabelecendo limites para o mundo, até um momento que ele também amadurece e é capaz de se casar com Rivka e de finalmente receber o amor, né? No sentido adulto. E ele ama aquela mulher, não mais assim, ela ocupa um espaço que já foi ocupado pela mãe dele, mas num amor infantil, né? O amor dele pela mãe. E agora é um homem que já passou por muitas coisas, que já cavou muitos buracos na vida e agora se torna maduro para poder ter uma relação de amor adulta. Então, Isaac não foi passivo coisa nenhuma. Então, eu queria muito te agradecer por isso, porque para mim quebra uma imagem que eu mesmo tinha de Isaac. Maravilhoso. Eu quero aproveitar para dizer que acho que nós podemos, inclusive, continuar com esse caminho da Torá, que nos próximos episódios nós sigamos com as próximas parashiot e vemos, pelo menos em Bereshit, o que elas podem nos trazer aí de insights, de pérolas, de práticas judaicas, de ensinamentos que vêm da tradição mística, cabalística, e que a gente possa continuar nesse caminho, nessa jornada juntos. Então, quero muito te agradecer. Diga. Antes de me despedir, queria lembrar que, segundo Salomão, Eclesiastes, existe um tempo para cada propósito debaixo do céu, no sentido de ver o templo, o calendário, a passagem do tempo como algo cíclico e que pode propiciar o nosso crescimento. O Rav Nachman fala, se uma pessoa não pode ser melhor amanhã do que ela é hoje, então para que o amanhã? Para que existir o amanhã? Então, com isso em mente, eu queria desejar que nossos ouvintes e nós mesmos, que a gente consiga aproveitar a passagem do tempo até os próximos capítulos, para tentarmos usar o tempo para sermos pessoas, para desfrutarmos também, é claro, mas para sermos também pessoas melhores, para a gente evoluir, se autoconhecer e fazer bem.
Maravilha. Um grande abraço, então, a você, Mora Pinchas, a todos e a todas que nos escutaram e que também nos viram, né? Aqui também no YouTube. Esses vídeos também vão para o YouTube. E façam seus comentários e tragam ideias do que vocês gostariam que nós tratássemos também aqui nesse canal. Vai ser muito bem-vindo. Um grande abraço. Grande abraço, forte abraço, Leitraot, shalom. Shalom. יוצר אור ובורא חושך, עושה שלום ובורא את הכל. יוצר אור ובורא חושך, עושה שלום ובורא